Sam Madison, Law Series. Episódio 1: Direito Previdenciário. A origem da proteção social e a compreensão do direito previdenciário. O direito previdenciário constitui um dos ramos do direito público voltado à disciplina da previdência social e à proteção das pessoas diante dos riscos sociais previstos em lei. Embora seja frequentemente associado à aposentadoria, seu objeto é significativamente mais amplo. Esse ramo do direito disciplina as relações jurídicas decorrentes da proteção contra eventos como incapacidade para o trabalho, idade avançada, maternidade, morte do segurado, reclusão e outras contingências legalmente estabelecidas. Sob a perspectiva constitucional, o direito previdenciário integra o sistema de seguridade social e representa um dos instrumentos destinados à concretização da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e da justiça social. As primeiras formas de proteção social. A proteção social organizada pelo Estado é um fenômeno relativamente recente na história. Durante grande parte da evolução das civilizações, a assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade era desempenhada pelas famílias, pelas comunidades e por instituições religiosas. Na Roma Antiga, destacavam-se associações conhecidas como collégia, constituídas para prestar auxílio mútuo aos seus integrantes, especialmente em casos de enfermidade, dificuldades econômicas e despesas funerárias. Embora essas organizações não possuíssem natureza previdenciária nos moldes atuais, revelavam uma compreensão que atravessou os séculos. Determinados riscos da existência humana não deveriam ser suportados exclusivamente pelo indivíduo. A Revolução Industrial e o surgimento da proteção social moderna. A Revolução Industrial modificou profundamente a organização econômica e social. O crescimento das cidades, a expansão das atividades industriais e a consolidação do trabalho assalariado ampliaram significativamente os riscos sociais. Acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, invalidez, desemprego e pobreza passaram a atingir milhares de trabalhadores, evidenciando a insuficiência dos mecanismos tradicionais de assistência. Esse novo contexto impulsionou a construção de sistemas permanentes de proteção social, capazes de oferecer respostas institucionais às consequências decorrentes da atividade econômica. O modelo Bismarck. Entre 1883 e 1889, o governo alemão, liderado pelo chanceler Otto von Bismarck, instituiu um conjunto de seguros sociais obrigatórios destinados à proteção contra doenças, acidentes de trabalho, invalidez e velhice. Considerado um dos marcos da previdência social moderna, o modelo Bismarck estabeleceu um sistema contributivo financiado conjuntamente por trabalhadores, empregadores e Estado. Sua estrutura influenciou diversos ordenamentos jurídicos ao redor do mundo e tornou-se uma das principais referências para a construção dos sistemas previdenciários contemporâneos. Formação da Previdência Social Brasileira. No Brasil, a institucionalização da Previdência Social ocorreu de forma gradual. O primeiro marco legislativo de grande relevância foi o Decreto Legislativo nº 4.682, de 24 de janeiro de 1923, conhecido como Lei Eloy Chaves. A norma instituiu as caixas de aposentadorias e pensões para os empregados das empresas ferroviárias, estabelecendo as bases da organização previdenciária brasileira. Nas décadas seguintes, o sistema foi sucessivamente ampliado, incorporando novas categorias profissionais e aperfeiçoando seus mecanismos de proteção, até alcançar a estrutura atualmente administrada pelo Instituto Nacional do Seguro Social. A constitucionalização da Previdência Social. A promulgação da Constituição da República de 1988 representou o momento de maior transformação da proteção social brasileira. A Constituição instituiu a Seguridade Social como um sistema integrado composto pela saúde, pela assistência social e pela previdência social, estabelecendo princípios, objetivos e fontes de financiamento próprios.
Ao reconhecer a Previdência Social como direito social fundamental, a Constituição inseriu sua proteção no núcleo dos direitos indispensáveis, a promoção da dignidade da pessoa humana e da justiça social. Essa mudança fortaleceu a proteção jurídica dos segurados e consolidou a Previdência Social como um dos pilares do Estado democrático de direito. A importância contemporânea do direito previdenciário. A evolução histórica da Previdência Social demonstra que sua formação acompanhou as transformações econômicas, sociais e jurídicas experimentadas pela sociedade. O conhecimento desse percurso histórico permite compreender que os direitos previdenciários não resultam de escolhas circunstanciais, mas de um processo contínuo de aperfeiçoamento institucional destinado à proteção das pessoas diante dos riscos sociais. Na realidade contemporânea, discussões envolvendo reformas previdenciárias, sustentabilidade financeira do sistema, envelhecimento populacional, novas relações de trabalho e decisões dos tribunais superiores demonstram que o direito previdenciário permanece em constante evolução e continua ocupando posição estratégica na efetivação dos direitos fundamentais. Considerações. A formação do direito previdenciário representa a evolução histórica da proteção social, desde as primeiras manifestações de solidariedade coletiva até sua incorporação como direito fundamental pela Constituição da República. Compreender essa trajetória permite interpretar, com maior segurança jurídica, os debates atuais sobre aposentadorias, benefícios previdenciários, financiamento da Seguridade Social, reformas legislativas e proteção dos direitos sociais. O conhecimento da origem do sistema previdenciário constitui, portanto, instrumento indispensável para a compreensão de sua aplicação no Brasil contemporâneo. No próximo bloco serão examinados os fundamentos constitucionais da Previdência Social, sua inserção no sistema de Seguridade Social e os princípios que orientam sua interpretação e aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. Direito Previdenciário. Primeira temporada. Primeiro episódio. Segundo bloco. A Constituição como fundamento do direito previdenciário. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, representa o principal fundamento normativo do direito previdenciário brasileiro. Embora a proteção previdenciária já estivesse presente em legislações anteriores, foi a Constituição de 1988 que reorganizou integralmente o sistema de proteção social, conferindo-lhe unidade, coerência principiológica e natureza de direito fundamental. A partir de sua promulgação, a Previdência Social deixou de ser compreendida apenas como um mecanismo administrativo de concessão de benefícios para integrar a própria estrutura constitucional do Estado democrático de direito. Essa transformação marcou uma mudança de paradigma. A proteção previdenciária passou a ser interpretada não apenas como instrumento de política pública, mas como expressão concreta dos direitos sociais assegurados pela Constituição. A redemocratização e a Constituição Cidadã. A reorganização constitucional da Previdência Social ocorreu durante o processo de redemocratização do Brasil. Após mais de 2 décadas de regime militar, a Assembleia Nacional Constituinte elaborou um novo modelo constitucional comprometido com a dignidade da pessoa humana, a cidadania, a justiça social e a redução das desigualdades. Nesse contexto, os direitos sociais deixaram de ocupar posição secundária e passaram a integrar o núcleo estruturante da Constituição, ampliando significativamente a proteção jurídica conferida aos cidadãos. A Previdência Social passou a ser compreendida como instrumento permanente de proteção da pessoa diante dos riscos sociais, reforçando o compromisso constitucional com a construção de uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva. Os fundamentos constitucionais da República.
O artigo 1º da Constituição estabelece os fundamentos da República Federativa do Brasil. Entre eles destacam-se a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses fundamentos orientam toda a atuação do Estado e irradiam efeitos sobre o direito previdenciário, pois a proteção social constitui um dos mecanismos destinados à concretização desses valores constitucionais. O artigo 3º complementa essa estrutura ao definir os objetivos fundamentais da República: construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem qualquer forma de discriminação. Embora esses dispositivos não tratem diretamente dos benefícios previdenciários, funcionam como parâmetros de interpretação para toda a Seguridade Social e influenciam a elaboração das leis, a atuação da administração pública e a interpretação realizada pelos tribunais. A Previdência Social como direito fundamental. Entre os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição, encontra-se expressamente a Previdência Social. Esse reconhecimento possui profunda relevância jurídica, pois demonstra que a proteção previdenciária não depende exclusivamente das escolhas administrativas de cada governo, nem constitui mera política pública de caráter assistencial. Ao ser elevada à condição de direito fundamental social, sua disciplina passa a submeter-se aos princípios, objetivos e limites estabelecidos pela Constituição, conferindo maior estabilidade e proteção ao sistema previdenciário brasileiro. Essa opção do Constituinte evidencia que a proteção contra determinados riscos da existência humana constitui responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade. A Seguridade Social. A disciplina constitucional da matéria concentra-se principalmente entre os artigos 194 e 204 da Constituição da República. O artigo 194 define a Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência social e à assistência social. Essa definição demonstra que o Constituinte adotou um modelo sistêmico de proteção social, reunindo 3 políticas públicas distintas, porém articuladas entre si, para assegurar proteção integral à pessoa humana. Em vez de tratar essas áreas de forma isolada, a Constituição estruturou um sistema integrado, no qual cada uma possui finalidade própria, mas todas contribuem para a efetivação dos direitos sociais: saúde, assistência social e previdência social. Apesar de integrarem a mesma estrutura constitucional, saúde, assistência social e previdência social possuem natureza jurídica, objetivos e requisitos distintos. A saúde, disciplinada entre os artigos 196 e 200, constitui direito de todos e dever do Estado. Sua prestação é universal e independe de contribuição financeira, sendo realizada principalmente por meio do Sistema Único de Saúde, conhecido pela sigla SUS. A assistência social encontra fundamento nos artigos 213 e 204 da Constituição. Destina-se às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, observados os requisitos previstos em lei, também sem exigir contribuição prévia. A Previdência Social, por sua vez, possui natureza predominantemente contributiva. Em regra, a proteção previdenciária depende da filiação ao regime correspondente e do cumprimento das exigências estabelecidas pela legislação, especialmente quanto às contribuições devidas, ressalvadas as hipóteses previstas no próprio ordenamento jurídico. Compreender essa distinção representa um dos pilares da cultura jurídica brasileira. A confusão entre previdência social e assistência social permanece entre os equívocos mais frequentes no debate público, embora ambas possuam fundamentos constitucionais, finalidades e regimes jurídicos distintos.
A correta compreensão dessa arquitetura constitucional permite interpretar com maior precisão os direitos assegurados a cada cidadão e compreender a lógica que estrutura todo o sistema brasileiro de proteção social. Os princípios constitucionais da Seguridade Social. A Constituição da República não apenas organizou a Seguridade Social, mas também estabeleceu os princípios que orientam sua criação, interpretação, aplicação e permanente evolução. Esses princípios funcionam como verdadeiros fundamentos estruturantes do sistema, servindo de referência para o legislador, para a administração pública e para o poder judiciário. O artigo 194 da Constituição estabelece, entre outros, os princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, da irredutibilidade do valor dos benefícios, da equidade na forma de participação no custeio, da diversidade da base de financiamento e do caráter democrático e descentralizado da administração. Cada um desses princípios desempenha função específica na preservação do equilíbrio entre proteção social, sustentabilidade financeira e justiça distributiva. Ao orientar a interpretação das normas previdenciárias, esses princípios asseguram que o sistema permaneça coerente com os objetivos definidos pela própria Constituição. O financiamento da Seguridade Social. Outro elemento essencial da arquitetura constitucional encontra-se no artigo 195 da Constituição da República. O dispositivo estabelece que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos públicos e das contribuições sociais previstas constitucionalmente. Esse modelo evidencia que o financiamento da proteção social não decorre exclusivamente das contribuições dos trabalhadores. O Constituinte adotou uma base diversificada de custeio, envolvendo empregadores, trabalhadores, empresas e outras fontes legalmente instituídas. Essa opção traduz o princípio da solidariedade social, segundo o qual a proteção contra determinados riscos interessa à coletividade e, por essa razão, deve ser compartilhada entre diferentes segmentos da sociedade. A compreensão desse modelo constitucional contribui para esclarecer interpretações simplificadas, frequentemente presentes no debate público, acerca do financiamento da Previdência Social. A legislação infraconstitucional. A Constituição estabelece os fundamentos do sistema previdenciário, enquanto a legislação infraconstitucional disciplina sua organização e funcionamento. Entre as principais normas destacam-se a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, responsável pela organização da Seguridade Social e pelo plano de custeio. Também se destaca a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que disciplina os planos de benefícios da Previdência Social. Complementando esse conjunto normativo, o Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, aprovou o Regulamento da Previdência Social, consolidando normas necessárias à aplicação da legislação previdenciária. Esses diplomas legais são continuamente interpretados à luz da Constituição, das emendas constitucionais, da evolução legislativa e da jurisprudência dos tribunais superiores, demonstrando o caráter dinâmico do direito previdenciário. A compreensão doutrinária. A doutrina especializada reconhece que a Constituição de 1988 inaugurou um novo paradigma para o direito previdenciário brasileiro. Autores como Fóbin Alzambit Ibrahim Vladimir Novaes Martinez, Colau Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazari, Frederico Amado e José Antônio Savares sustentam que a Previdência Social deve ser compreendida como instrumento constitucional de efetivação dos direitos fundamentais, da justiça social e da dignidade da pessoa humana.
Sob essa perspectiva, o sistema previdenciário ultrapassa a simples concessão de benefícios pecuniários e passa a integrar uma política constitucional permanente de proteção social, indispensável ao funcionamento do Estado democrático de direito. Considerações: os fundamentos constitucionais do direito previdenciário revelam que a Previdência Social integra um sistema de proteção social concebido pela Constituição da República para promover segurança jurídica, solidariedade, justiça social e proteção da dignidade da pessoa humana. A compreensão desses fundamentos permite interpretar corretamente a legislação previdenciária, distinguir os diferentes institutos que compõem a Seguridade Social e compreender as razões pelas quais o sistema evolui continuamente, por meio de reformas constitucionais, alterações legislativas e decisões judiciais. Na realidade contemporânea, debates envolvendo o equilíbrio financeiro, envelhecimento da população, novas formas de trabalho, sustentabilidade atuarial e ampliação da proteção social somente podem ser analisados de forma consistente quando examinados à luz da Constituição da República, que permanece como fundamento de legitimidade de todo o sistema previdenciário brasileiro. No próximo bloco serão estudados os regimes previdenciários existentes no Brasil, seus sujeitos, sua organização jurídica e os principais institutos que estruturam as relações jurídicas previdenciárias. Disclaimer: o conteúdo da Sam Madison, Law Series, Direito Previdenciário, possui caráter científico, editorial e informativo, fundamentado em pesquisa jurídica, e destina-se à promoção da acessibilidade à cultura jurídica, ao exercício pleno dos direitos e ao fortalecimento da cidadania. Para orientações específicas sobre direito previdenciário, consulte um advogado ou uma advogada de sua confiança.